Vamos começar a nossa pausa para Jesus, um momento em que nós entregamos o nosso coração para Deus, para que a gente possa ouvir o que Ele tem para nós. Hoje vamos continuar com Mateus 7, versículo 24 ao 29, o sábio e o insensato. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência, e a casa desabou. E grande foi a sua ruína. É engraçado, né? Às vezes nós vamos construir algum imóvel e a gente se preocupa muito com esta fundação, onde este imóvel vai estar. Se é sobre a rocha ou a areia. Por quê? Jesus, neste momento, ele está finalizando o Sermão da Montanha. Um sermão que nós estudamos desde o capítulo 5, onde ele vem contando quais são as atitudes que um discípulo de Jesus deve ter para que ele possa realmente entrar no reino dos céus. E a todo momento ele vem falando e trazendo orientações práticas para a nossa vida, de como nós devemos agir. E ele finaliza falando que de nada adianta você construir um patrimônio gigantesco como uma casa sobre a areia, porque vai vir a chuva forte, vai vir o vento e ela vai cair e desmoronar. Porém, quando a nossa rocha, que é a palavra de Deus, a nossa vida é construída sobre a palavra, sobre essa rocha, pode vir o vento forte, pode vir a chuva forte, que nada vai desabar. A nossa vida é assim. Quando nós temos como base Jesus, quando nós temos como base o nosso Deus, as tempestades, que são as situações difíceis e desafiadoras que nós nos deparamos a todo momento, elas vão chegar, elas vão acontecer e a nossa base está firmada. A nossa base é Cristo, Ele que nos ensina como agir para que possamos nos arrepender e entrar no reino dos céus. Que nós possamos ter realmente a nossa casa firmada nessa rocha. Que a nossa rocha seja sempre o coração de Jesus. Que a gente transforme o nosso coração um pouquinho que seja parecido com o coração de Jesus. Seguindo como? Seguindo essas palavras. O Sermão da Montanha é o manual de instrução para a vida de uma pessoa que crê em Deus. Ele ainda fala: quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Por quê? Quando nós temos autoridade sobre um assunto, a nossa postura muda. O nosso jeito de ser muda. Como quando nós estudamos tanto para exercer uma profissão, que quando nós abrimos a nossa boca para falar sobre aquilo, a gente não precisa mais olhar um caderno, a gente não precisa mais consultar um manual, nós temos autoridade sobre o assunto, porque nós vivemos sempre aquilo. Ou mesmo quando vivemos uma transformação, quando algo dentro de nós é transformado, nós temos autoridade sobre aquele assunto, porque a gente vivenciou aquela situação, aquele momento. E Jesus vem nos ensinar, ele rebaixou, deixando seus poderes para que pudesse se igualar a nós, para que nós pudéssemos nos sentir pertencentes ao mundo dele, para que nós pudéssemos ver que, sim, é possível nos arrepender e entrar no reino dos céus. Então, ele falava com autoridade, como um ser divino que vivencia a palavra de Deus. Ele sendo Deus, vivendo a palavra de Deus, anunciando a boa palavra, anunciando a forma como nós devemos nos comportar. Aqui nós encerramos o Sermão da Montanha, essas primícias para que nós possamos ter uma vida mais próxima, para que nós possamos realmente acessar o reino dos céus, para que possamos realmente deixar a nossa sementinha plantada, que as nossas ações falem muito mais alto do que as nossas palavras, que nós possamos todos os dias viver a palavra de Cristo através das nossas atitudes.
e que seja o início apenas de uma plantação que futuramente dará muitos frutos, porque todas as pessoas que passarem por nós possam ver os frutos de Deus no nosso coração e a partir de então possam frutificar na vida de outras pessoas também. Isso é esse mandamento que Deus pede pra gente, que a gente ame a Ele acima de todas as coisas e que esse amor seja transbordado na vida daqueles que cruzarem o nosso caminho. Que delícia, né? A gente poder ter mais conhecimento. Conhecimento liberta. E a palavra de Deus é muito viva. Então ela nos liberta, ela nos traz conforto, ela nos traz sabedoria, nos traz conhecimento do alto, para que a gente possa no dia a dia aplicar isso na nossa vida. Que o seu dia seja abençoado, que a sua semana seja iluminada, que o Espírito Santo desça sobre você e possa te dar o discernimento necessário para seguir as palavras que Jesus nos trouxe. Que o Sermão do Monte seja o seu manual de conduta, o seu manual de vida. Deus esteja com você, hoje, amanhã e sempre.